Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar de um indicador que muita gente pede, manda uma mensagem, direct, para eu poder criar um vídeo sobre esse indicador que é o famoso MACD, ou também conhecido como Moving Average Convergence / divergência. Que papo é esse, Willis? Como assim? Um indicador de convergência e divergência de médias móveis. Mas antes disso, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Clica aqui embaixo, curte, compartilha, manda pros amigos e faça aquele velho bom comentário. Porra, Brunão, eu queria esse vídeo, hein? Até que enfim você soltou. E é isso aí, galera. Então vamos lá. Como sempre, como qualquer vídeo aqui no canal, nós não só falamos o que é, como utilizar, mas nós contamos o porquê utilizá-lo, qual a lógica desse indicador, porque a partir do momento que você entende a lógica, você consegue utilizar do jeito que você simplesmente quiser, do jeito certo. Você não fica preso ao que a pessoa te falar. Tem que utilizar desse jeito. Não, meu amigo, você fica livre para tomar suas próprias decisões. Então, meu amigo, como sempre, nosso intuito aqui é ensinar a lógica para vocês e vocês poderem casar esse indicador com o contexto de mercado, que aí, meu amigo, pode sim dar certo. Então, vamos lá, galera. O que é o MACD, afinal de contas? O MACD, galera, ele mostra para vocês no indicador o distanciamento de uma média móvel mais curta para uma média móvel mais longa dos preços. Como assim? Então, galera, o que acontece? Vamos lá. O que é média móvel? Média móvel, galera, nada mais é do que uma linha de tendência dinâmica. A média móvel, ela te fala se os preços estão em tendência ou não, beleza? Então é um indicador de tendência. E o MACD, o que ele faz? Ele pega uma relação de uma média móvel mais curta, ou seja, mais próximo aos preços, e uma média móvel mais longe, um pouquinho mais afastada dos preços. Por que ele faz isso? Deixa eu desenhar aqui que vai ser mais fácil entender. Quando nós temos uma tendência, por exemplo, galera, eu estou pegando aqui o gráfico do WinM21 nos 5 minutos. O criador do MACD, galera, criou esse indicador, o famoso Gerald Appel, que foi o criador, ele criou esse indicador para ser utilizado no gráfico diário. É isso aí, no gráfico diário. Então nós temos que adaptá-lo para os tempos gráficos menores que a gente utiliza no day trade, beleza? E ele utiliza duas médias móveis nesse indicador. Uma média móvel de 26 períodos, ou seja, 26 dias, porque é um gráfico diário, e uma média móvel de 12 períodos, ou seja, 12 dias, porque é um gráfico diário, e médias móveis exponenciais. Então ele começou por aí, esses dois períodos. Então vamos lá, estou aqui no mini índice. O que é, galera? Média móvel é uma linha de tendência dinâmica. Então quando nós temos um preço subindo muito forte, nós vamos ter as médias móveis em períodos menores, elas vão ficar mais próximas aos preços. Beleza? E as médias móveis, que são uns períodos um pouco maiores, elas vão ficar um pouco mais afastadas dos preços. Por quê? Quando a média móvel é calculada, ela é calculada os últimos períodos que você determina. Então, se é no início de uma tendência, por exemplo, uma média móvel com um período muito maior, ela ainda vai ficar pegando os valores dos preços lá de trás, às vezes a tendência contrária, por exemplo. Então, ela demora um pouco mais para girar e para inclinar. Então, quando a tendência é muito forte, a média móvel de um período muito baixo, ela fica muito coladinha nos preços. Enquanto a outra que estava vindo daqui, ó, ela ainda tá o quê? Ainda tá girando, entendeu? Então, galera, o que o MACD ele te mostra? Ele te mostra exatamente essa distância aqui, ó, entre as médias móveis de dois períodos. Por quê? Vamos lá. Se o preço pega uma tendência muito forte, galera, uma tendência forte, a média móvel mais colada, ela vai ter uma inclinação maior, igual eu mostrei, ela vai ter uma inclinação maior aqui, ó, pertinho dos preços, por exemplo. Agora, aquela média móvel que vem lá de trás, por exemplo, ela vinha aqui assim, ó, um pouco mais afastada. Olha como é que é a inclinação dela. Então, o que o MACD te mostra? Pô, quanto maior essa distância, significa que o mercado está forte naquele direcional, porque a distância está aumentando. Então, o mercado está forte naquele direcional, quer dizer que ele ou eu continuo operando a favor da tendência, eu não vou operar reversão de jeito nenhum, mas a partir do momento que o mercado mostra alguns sinais de exaustão, aí você tem que casar com o contexto gráfico. Mostra alguns sinais de exaustão, começa a mostrar sinais de sobrecompra, por exemplo, ou seja, exaustão. E o que começa a acontecer, galera? A distância começa a diminuir. Então, enquanto a distância está aumentando, significa que a tendência é forte. Só que depois que o preço andou, essa média mais longa, ela vai se aproximando cada vez mais dos preços. E quando o preço começa a girar ou lateralizar, essa média menor, ela vai fazendo o quê? Vai lateralizando e a distância vai diminuindo. Então, enquanto a distância aumentava,
significava que era o que? O indicador de continuação de tendência. Enquanto a distância está diminuindo, significa, opa, tem uma coisa de errada. A tendência está perdendo força ou pode ser o início de uma reversão. Então, esse é o primeiro conceito e eu quero que vocês entendam isso para a gente mostrar no indicador como funciona. Beleza, primeira parte. MACD nada mais nos mostra do que o distanciamento entre médias móveis. Beleza? Isso que você precisa entender para a primeira parte. Beleza, vamos para a segunda parte. Então, eu vou aqui adicionar, inserir indicador MACD. Nós temos alguns tipos de indicador, vamos no principal, que foi o primeiro criado, que é o MACD linha mesmo. Temos eles aqui. Então, beleza, galera. O Gerald Appel, ele criou para usar no gráfico diário, só que nós adaptamos isso para o gráfico intraday. Só que essas médias móveis, ele utiliza no gráfico diário. Às vezes, no tempo gráfico que você está utilizando, essas médias móveis não funcionam. Então, primeira sacada. Você tem que utilizar e tem que configurar o seu indicador de acordo com as médias móveis que funcionam naquele tempo gráfico. Então você não pode utilizar o MACD para qualquer tempo gráfico. Você precisa configurá-lo. Aí você pode botar as médias móveis que você acha que funciona. Então, por exemplo, no tempo gráfico de 5 minutos, eu não vou utilizar essas médias móveis muito coladinhas, muito pequenas. Eu posso mudar. Então a gente, por exemplo, vamos pegar médias móveis, e são médias móveis exponenciais, tem que ter isso na mente. Vamos pegar médias móveis que são um pouco mais utilizadas no gráfico de 5 minutos, por exemplo, de 55, por exemplo, a de 21, né? Olha como é que vai mudar o indicador, presta atenção aí embaixo. Olha lá, ficou muito mais alinhadinho, olha isso aqui, olha que ele reverteu aqui, ó. Ele não cruzou hora nenhuma, você conseguiu pegar essa tendência de alta inteira aí, ó, 2.000 pontos. Ele só foi cruzar, ele só foi mostrar que, eu já vou mostrar o que é esse cruzamento, ele só foi mostrar que perdeu força mesmo quando realmente teve a reversão. Então vamos lá, o que eu quero que vocês entendam, galera. Próximo ponto, vai ter que traçar uma linha aqui no zero, só para vocês entenderem, ó. No meio do indicador, vamos botar uma linha aqui no zero, lá, 7, não consegui acertar de primeiro, então vou meditar. Posição 0. Por que 0? O que esse 0 significa, galera? Significa que... Como que é feita a conta? Eu vou pegar o valor, o preço que está a média móvel mais colada. Então a média móvel mais colada está nesse preço aqui. E vou subtrair do preço que está a média móvel um pouco mais afastada. Então se ela está aqui a outra média móvel, então eu vou subtrair. Esse valor aqui, ó, esse menos esse, é o valor que ele vai botar aqui, ó. Beleza? É o valor daquele período no cálculo do MACD. Então é esse menos esse. É muito simples. Então, se essa aqui está aumentando, por exemplo, cada vez mais, está ficando inclinado cada vez mais, e essa aqui está ficando afastado, esse valor vai aumentando, essa linha vai subindo. Beleza? Essa é a lógica. Então, se a tendência está ficando cada vez mais forte, esse valor vai ficar cada vez maior, elas vão ficando se afastando cada vez mais. O sinal de tendência forte é essa linha marronzinha aqui que vai mostrar isso pra gente. Então, enquanto essa linha está subindo, quer dizer que essa distância está aumentando. Beleza? E quando essa distância começa a diminuir, ou seja, o mercado começa a perder força, começa a lateralizar, começa a mostrar sinais de encurtamento, ele começa a girar, essa linha começa a girar. Desconsidera essa linha amarela, por exemplo, que eu vou falar dela logo em seguida, mas eu estou falando da linha laranjada, que ele é o MACD. Então, se o preço estava aqui muito inclinado e esse afastado, a hora que esse aqui começa a ficar um pouquinho mais lateralizado, começa a diminuir a inclinação e esse começa a chegar mais perto, a distância que era grande começa a diminuir, concorda? Então ela começa a fazer o quê? Diminuir esse valor aqui da lateralzinha. Então, a hora que ele começa a diminuir, ele começa a apresentar uma queda. Então, quando esse sinal aqui mostra que está caindo, não é um sinal de entrada, galera, eu tô falando um sinal quando o indicador gira, significa que está tendo um encurtamento nessa distância. Isso é um sinal de fraqueza no gráfico. Mas, Bruno, isso é um sinal de reversão dos preços? Não, galera, isso não necessariamente é um sinal de reversão. Por isso que você precisa casar essa informação, essa é outra dica, com o contexto gráfico. Por quê? Deixa eu te mostrar. O mercado não se movimenta em ondas, de acordo com a teoria de Elliott. E de acordo com a teoria de Elliott, principalmente, a quarta onda geralmente é uma onda complexa. Geralmente é uma consolidação para formar a quinta. Quando a tendência vinha forte aqui, elas estavam separando e aumentando essa distância. O MACD estava subindo.
E quando ele lateraliza, galera, as médias se encontram. Nessa hora aqui, o MACD gira e muita gente fala, nossa, é reversão. Aí o preço faz a última onda. Então, não pode usar sozinho esse indicador. Tem que entender que esse indicador é utilizado num contexto específico. Mas ele te ajuda muito para duas coisas. Antecipar as reversões, te mostrar exaustões em contextos certos e te ajuda a surfar tendências, bicho, muito longas, porque ele vai te mostrar, meu amigo, não é hora de ficar vendendo, por exemplo, na tendência de alta, não. O mercado vai continuar subindo. E por que eu botei essa linha amarela aqui? Porque a partir do momento que ele cruza a linha amarela, significa que agora a média móvel do período menor, que é mais colada aos preços, ela está para baixo da média móvel maior, ou seja, tendência de baixa. O mercado aqui já entrou em tendência de baixa. Aqui sim já teve uma reversão a partir do zero. Só que quando você entende o contexto gráfico e consegue identificar isso aqui, ó, quando os preços chegam lá em cima do indicador, por exemplo, galera, é um sinal de sobrecompra, um sinal de exaustão. Isso aqui, junto com o contexto gráfico, você consegue antecipar as reversões. Você não precisa realmente o mercado pegar uma tendência contrária para poder entrar em operações aí contra a tendência. Tá, Bruno, mas então você usa isso como sinal de compra? Não, eu uso isso como uma ferramenta a mais para poder complementar a minha análise. Simples assim. Ah, outra dica. Isso aqui, galera, é um vídeo meramente educacional. Eu, Bruno, especificamente, nem utilizo mais o MACD porque existem outros indicadores que eu prefiro, que nos proporcionam leitura um pouco mais completa, na minha opinião. Mas, como o intuito do canal é um intuito educacional, o pessoal sempre pede muito esse MACD aí. Beleza? Então vamos lá. Mais uma coisinha, um detalhe. Existe aqui também, galera, essa linha amarela, que ela é o quê? Ela é uma média móvel. O criador, ele jogou uma média móvel dentro do indicador. E o que é uma média móvel, galera? Uma média móvel nada mais é do que uma linha de tendência dinâmica. Aí ele está vendo a tendência dentro do próprio indicador. Quando a média móvel gira, significa que está mudando aquela tendência. Então você pode fazer uma análise gráfica dentro do próprio indicador. É para isso que ele bota essa média móvel. Só que quanto menor o período da média móvel, mais colado nos preços, corre o risco de dar sinais mais falsos. Né? Corre o risco de dar mais sinais falsos. Então você pode fazer o quê? Aumentar um pouco o período dessa média móvel. Ao invés de botar uma média móvel de 9, que é muito próxima, você bota uma média móvel de 13, por exemplo, que é o próximo número de Fibonacci. Ó. Então ela fica um pouco mais afastado. E quando ela cruza aqui, ó, é exatamente, você pega praticamente o início da reversão. Então, meu amigo, você pode configurar o indicador do jeito que você quer. Só que para você configurar, você tem que entender realmente como as coisas funcionam. Quais médias móveis funcionam naquele tempo gráfico, como casar isso com o contexto gráfico, como utilizar isso para segurar a operação, fazer reversões, operar em reversões e identificar regiões de sobrecompra ou sobrevenda. E é isso aí, galera. Só para finalizar, então, o que é o MACD? O MACD mede o distanciamento entre duas médias, uma mais curta e uma mais longa, para identificar principalmente o que? Quando o mercado está perdendo força e as médias estão se aproximando, podendo fazer um possível início de um movimento contrário aí. Beleza, galera? Então, antes de ir embora, clica aqui, curte, compartilha, se inscreva no canal, mande esse vídeo para os amigos. Fala, Brunão sempre quis usar o MACD e nunca soube o porquê que ele existe. Simples assim. Sucesso e sorte a todos sempre aí, galera. Nos vemos no topo. Valeu!